Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradecendo a participação de todos, aqueles que divulgam o meu canal, contribuem com o meu canal, assim como os demais canais católicos. É muito importante mesmo a participação de todos vocês e também, né, que compartilhe os vídeos nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, tanto do meu canal como os demais canais católicos. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo, uma contribuição simbólica ali de R$ 3. Quem não puder, deixe pelo menos o like. Como eu falei, de primeiro impacto os vídeos são desmonetizados, perde a relevância, é muito importante mesmo o like para que tenha um pouco mais de relevância os vídeos até que volte a monetização. Eu tenho que pedir uma análise manual e volta depois de 2 ou 3 dias apenas. Também se inscreva no canal, é muito importante que se inscreva no canal para a relevância do próprio canal. Este mês aqui teve um aumento muito grande, né? Relevante mesmo de inscritos. Eu agradeço de coração mesmo, tá? Continue assim. Quem sabe esse ano eu consiga os 15 mil inscritos, né? Eu tenho 5 mil, até, não tem, ainda não chegou nos 5 mil. Eu já falei que estou devendo vídeo sobre, o último vídeo sobre a besta do Apocalipse eu irei fazer quando atingir o número de 5 mil inscritos. Desculpe aí o som, hoje eu estou tendo que fazer o vídeo com a janela aberta aqui do meu apartamento porque está um calor insuportável aqui em Curitiba. Então vai atrapalhar um pouquinho o som, mas é muito importante esse vídeo, até para o próprio debate. Não sei se vai ter o debate, porque ainda não recebi o aval lá do, do cidadão que vai fazer o debate comigo, mas eu espero que aconteça mesmo o debate no dia de amanhã. Tá? Hoje eu quero falar sobre a mulher assentada sobre a besta. Antes de continuar, desculpem, não se esqueçam aí do curso do Daniel Ferraz e do Conde. Entre em contato tanto com o Daniel Ferraz e também com o Conde. É muito importante também divulgar o curso, né? E o canal do Daniel Ferraz e também o do Conde. É muito importante mesmo, católico ajudando o católico, tá? Mas voltando aqui ao tema do vídeo, a mulher assentada sobre a besta. É, no debate que eu tive na semana passada, foi levantada essa questão. A mulher estava assentada sobre a besta. E para os protestantes, isso significa que ela que estava conduzindo a besta, dominando a besta. Mas não é isso que diz o texto. Eu vou explicar melhor. Tá? Eu vou pegar aqui exatamente o texto do Apocalipse 17, depois eu vou usar o Apocalipse 13 para explicar quem dominava quem conduzia quem. Na verdade, a mulher estava sobre a besta porque a besta estava conduzindo esta mulher. É isso que é importante saber, tá? Aí o protestante usou, né, um sentido de que quando você está ali num cavalo, montado no cavalo, você está dominando o cavalo e conduzindo aquele cavalo. Só que o cavalo é um ser irracional, não tem raciocínio, não tem nada a ver com a besta do Apocalipse, tá? Então vamos aqui colocar a cena. Eu já vou abrir a janela aqui, tá? Estou fazendo ao vivo, então demora um pouquinho. Vamos ler o Apocalipse 17. Vamos entender o que diz o Apocalipse 17. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, ou prostituta, a grande meretriz. Prestem atenção, está falando exatamente da prostituta da Babilônia. É importante isso aqui, saber que a grande meretriz estava sentada à beira de muitas águas, de muitas águas. Por que será que ela estava assentada sobre a beira de muitas águas? O próprio Apocalipse explica que as águas ali, o mar, né, ou o mar mesmo, representa nações, povos e línguas. Eu vou explicar o porquê desse simbolismo. No versículo 2 diz assim: com a qual se contaminaram os reis da terra. Isso aqui é importante, gente. Prestem atenção que aqui não usa o termo cosmos, que significa mundo para os hebreus. Aqui ele vai usar o termo gué. Como eu falei, o termo gué no grego para os hebreus significa um território habitado.
Quando ele não diz, o autor não diz qual é esse território, ou seja, a terra dos caldeus, por exemplo. Quando ele só está falando a terra, é a terra dele, a terra onde ele vive, onde ele nasceu. Os reis da terra, que não são os reis do mundo. Tá? Protestante tem esse problema com a hermenêutica, com a exegese, com o próprio dicionário, em procurar esses termos lá no grego, o que está escrito no grego, e tentar entender através do real significado de cada termo. Então aqui não é mundo, planeta Terra. Os hebreus não sabiam exatamente o que era um planeta, um sistema solar. Para eles, o mundo é aquilo que eles viam, a terra e o horizonte apenas. E ali era dividido por território. Né? E ele, quando falava sobre terra, esse termo significava o território habitado no qual ele estava ali, né? Dando uma explicação, fazendo uma profecia ou algo parecido. Os reis da terra, eu vou fazer um vídeo melhor. Eu já tenho um vídeo explicando quem são esses reis, tá? É, e eu vou fazer um vídeo melhor explicando, né, este tema. E diz assim: ela, quem? A prostituta, inebriou os habitantes da terra. Olha só, tá? Os habitantes da terra. Esse termo habitantes da terra também é importante, porque é um termo muito usado pelos profetas do próprio Antigo Testamento. São João, eu não vou dizer que São João era um profeta, ele tinha o dom da revelação, tá? Tanto que o Apocalipse foi revelado a ele. Mas ele se utilizava de termos linguísticos da cultura hebraica, da língua hebraica. Ele se utilizava disso, dos mesmos termos que os profetas do Antigo Testamento se utilizaram lá nos livros, né, do Antigo Testamento. São João, sendo hebreu, também se utilizou desses termos, então tem um significado. Habitantes da terra. Prestem atenção: terra é o território de Israel. Quando o autor não diz exatamente de qual terra ele estava se referindo. Por exemplo, poderia dizer a terra do Egito. Aí sim, era o território ali do Egito, certo? Quando ele fala apenas a terra, ele está falando do seu próprio território, onde ele vivia, onde ele nasceu. Ele está falando exatamente disso. Os habitantes da terra são os habitantes desse território, ou seja, de Israel. A grande meretriz aqui, o próprio Apocalipse 17, no versículo 18, vai dizer que é a grande cidade. Essa grande cidade é a capital ali de Israel. Eu não vou entrar nessa questão. O reino foi dividido no reino sul e o reino norte. Jerusalém passou a ser a capital, né, da capital de um dos reinos, e Samaria a capital do outro reino. Eu não vou entrar nessa questão, eu já expliquei isso em um outro vídeo. Mas aqui está falando que é a grande cidade, que todo mundo sabe que é Jerusalém. E essa cidade contaminou os reis da terra e inebriou os habitantes da terra. Os habitantes da terra. Esta cidade contaminou os habitantes da terra. Se você for ver lá no Antigo Testamento, os profetas já vêm, os profetas lá no Antigo Testamento vêm falando sobre isso, que Jerusalém, tanto Jerusalém como Samaria, na verdade, né, por exemplo, Jerusalém maculou toda a terra, maculou os habitantes daquela terra com idolatria, enfim, e várias outras abominações também. Né? Então está aqui. Então diz que ela inebriou os habitantes da terra com vinho de sua luxúria. Isso aqui você vai ver em Ezequiel 16, vai explicar direitinho como Jerusalém inebriou os habitantes da terra com vinho de sua luxúria. Tá? Muito importante saber que em nenhum momento o Apocalipse está falando sobre o mundo, um planeta Terra. Está direcionando a condenação de uma cidade. O Apocalipse inteiro, praticamente, se refere à condenação de uma cidade que era tida como esposa de Deus e ela se prostituiu com outros deuses. E isso gerou para essa cidade uma condenação, porque ela trouxe, né, para essa cidade a abominação.
Tá? Então é basicamente isso. Basicamente isso que conta o Apocalipse. Ele vai falar das tribulações, né, que se cumpriram lá no primeiro século, quando Jerusalém foi destruída. Mas vem o protestante falar que isso aqui não aconteceu ainda. Não aconteceu. Cara, você tá louco. São João fala que ele iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve, que o tempo estava próximo, e ele estava vivendo as tribulações. E por sua vez, Jesus Cristo diz que tudo iria acontecer naquela geração. Então, esse tipo de argumento não funciona. Esse tipo de argumento não funciona. Mas vamos continuar aqui no texto, tá? O importante então agora é saber o versículo 3. Transportou-me então em espírito ao deserto. Olha só que legal. Isso aqui já diz tudo. A grande meretriz era a grande cidade e ela estava no deserto. Qual cidade que era tida como a esposa de Deus e se prostituiu com outros deuses e essa cidade se encontrava no deserto? Era Jerusalém. O cara vai falar, não é Roma. Roma está no deserto. Roma está no deserto? Não. Roma não está no deserto. E Roma também não poderia nem ser a prostituta, porque esse termo prostituta está ligado a adultério, para quem não sabe. Adultério. O termo prostituição ali, para os hebreus, está totalmente ligado ao adultério. E Roma, naquele momento, não tinha vínculo nenhum com o Deus de Israel. Então não tinha nem como ser. Roma ter como seu Deus o próprio imperador era normal. Era normal, porque não tinha vínculo nenhum com o Deus de Israel. E também, né, se cultuava em Roma outros ídolos. Era normal também, era normal, porque não tinha vínculo nenhum com o Deus de Israel. Então nunca Roma poderia ser essa prostituta. Os, os padres dentro da Igreja Católica, né, que pregam isso, tem que se, infelizmente, estão pregando errado, tá? Eu não sei o porquê eles não tiveram essa visão, mas está errado. Nem todos os padres pregam isso. Existem padres dentro da igreja que pregam abertamente que é Jerusalém, essa cidade. Tá? Mas o que vincula pelas mídias são os padres que pregam que a prostituta é Roma. Mas continuando, então São João foi transportado ao deserto, para ver esta mulher, que é a meretriz. Tá? E continua o texto, diz assim: eu vi uma mulher. Esta mulher é tratada, olha só, essa mulher aqui é a grande meretriz, e lá no Apocalipse vai dizer que é a grande cidade. A única cidade que é tratada como mulher são duas, praticamente: Jerusalém e Samaria. As duas mulheres dentro do território de Israel. E continuou: vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate. A mulher estava sentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças. Isso aqui é importante. 7 cabeças e 10 chifres. Durante o debate que eu tive a respeito da mulher assentada sobre a besta, o protestante usou como argumento o fato de quando se está em cima de um cavalo, quem domina o cavalo é quem está em cima do cavalo. E quem conduz o cavalo também é aquele que está em cima do cavalo. Só que o cavalo é um ser irracional, irracional. Não tem nada a ver com a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse possui 7 cabeças, que são 7 reis. 7 reis. Cada rei ali tinha o seu próprio pensamento. Cada rei. Bom, colocando aqui, todo mundo sabe que são, né, os 7 imperadores do primeiro século, desde Otávio Augusto até Domiciano. Uh, né, cada um tinha sua razão, possuía o seu pensamento. Então ninguém iria conduzir esse sistema político, que é a fera, a besta do Apocalipse, é o sistema político de 7 reinados. As 7 cabeças são os 7 reis.
ninguém iria conduzir esses 7 reis. Por quê? Cada um tinha o seu próprio pensamento. Eles, né, cada rei ali tinha a sua razão. Então ninguém iria dominar aquilo, tá bom? Então não adianta comparar com um cavalo, um jumento. Isso aí, o jumento é quem está comparando a besta do Apocalipse com um jumento. E ainda continua dizendo que tem 10 chifres, tá? O chifre significa poder, né? Eu não vou agora entrar nessa questão. Agora eu quero que a pessoa observe essa imagem. Preste atenção. Nessa imagem, vou tentar colocar a imagem para que a pessoa tenha ideia. Aqui nós temos a mulher, que é uma cidade, tá? Ela está apenas assentada sobre a besta, a fera, que tem 7 cabeças, cada uma com o seu próprio pensamento, com a sua própria razão. Perceba que a mulher não está, em nenhum momento o texto diz que essa mulher domina a besta, e sim que ela estava apenas assentada sobre a besta, sendo conduzida pela besta. Tá? A besta que cada uma tem a sua. A besta, né, tem 7 cabeças, cada cabeça tem o seu próprio pensamento. Isso é simples, não é um ser irracional. Se fosse um ser irracional, o protestante estaria com a razão, mas aqui não. Mas eu vou explicar melhor. E vou explicar melhor usando o próprio Apocalipse. Aí eu vou ter que ir até o Apocalipse 13 para explicar melhor quem ali dominava quem. Tá? A besta que dominava a cidade que dominava a besta. Tá? Deixa eu colocar uma outra imagem aqui. Essa imagem aqui vai explicar exatamente o Apocalipse 13. Gente. Prestem atenção. O que diz no Apocalipse 13? Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas. E nas suas cabeças, nomes blasfematórios. É a mesma besta lá do capítulo 17, correto? Ele vai continuar dizendo que a fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão, isso aqui que é o importante, preste atenção como não era a mulher, a cidade que conduzia a fera, era o próprio dragão, demônio, capiroto, qualquer outra coisa, Lutero, seja lá o que for o nome, né, do coisa ruim. Então deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a fera ela tinha a autoridade do dragão. Ela tinha um pensamento próprio. Ninguém iria conduzir esta fera. Então, quando a mulher estava assentada sobre ela, ela estava sendo conduzida pela fera. Prestem atenção uma coisa. O que dizia lá no Apocalipse 17? Que a mulher, a grande meretriz, estava assentada à beira de muitas águas. O Apocalipse diz que o mar significa nações, povos e línguas. Né? Aqui diz que a besta, a fera ali, se levanta do mar. Olha que interessante, aqui vai explicar muita coisa. Nós temos aqui o que? A fera, eu estou colocando a imagem aqui da fera, se levantando do mar com 7 cabeças. Aqui tem o território de Israel. O território de Israel está onde? À beira do mar Mediterrâneo. Quem dominava este mar Mediterrâneo na época em que Jerusalém foi destruída? O Império Romano. O Império Romano dominou o Mediterrâneo depois das guerras púnicas, isso antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, não estou enganado. Ganhou de Cartago, antes de Roma. Quem dominava o mar Mediterrâneo era Cartago. E Roma entra em guerra com Cartago para poder se tornar assim a besta que sobe do mar. Ela dominava o mar. E por isso que ela se levanta do mar. Para que a besta chegasse até Jerusalém, tinha que ser pelo mar. Tanto que você veja São Paulo. São Paulo, quando foi levado a Roma,
São Paulo foi levado através do mar, certo? Então, a besta que se levanta do mar aqui, ela entra em Jerusalém, tá? Ela entra em Jerusalém através do mar Mediterrâneo, tá bom? Prestem atenção, guardem o que eu estou falando. E quem deu autoridade a essa besta foi o próprio demônio, o dragão, o capiroto, coisa ruim, Lutero, Calvino, seja lá o nome que você der para, né, essa entidade demoníaca. Ela que dá autoridade. Mas quando a mulher está assentada sobre a besta, mesmo com a autoridade que o demônio deu ali, né, o capiroto deu para a besta, a mulher domina a besta? Claro que não, é a besta que domina a mulher. Eu vou explicar o porquê. Tá? Vamos continuar o texto. Lá no versículo 3, uma das suas cabeças estava como que ferida de morte. Não vou explicar isso agora, gente. Mas essa ferida de morte fora curada. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera e prostraram-se diante do dragão, porque deram seu prestígio à fera e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem poderá lutar contra ela? Isso é simples, cara, é simples. Você via o povo hebreu gritando o nome de César ao invés de Jesus Cristo, né? Isso é simples entender. Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Também não vou entrar nessa questão simbólica dos 42 meses, não vem ao caso agora. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os habitantes da terra. Ó, como já. Não, e os habitantes do céu. Tá? Tudo isso aqui é a besta que some do mar. E foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Está falando ainda sobre o Império Romano, a besta do Apocalipse. E hão de adorá-la todos os habitantes da terra. Olha como já entra aqui os habitantes da terra na questão. Lembre-se do que eu falei dos habitantes da terra, dos profetas do Antigo Testamento. O termo linguístico dentro da cultura hebraica significa os habitantes de Israel. Hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Isso aí está lá no próprio livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, fala dos primeiros inscritos no livro da vida, vai falar em Hebreus, no Apocalipse, capítulo 20 também vai falar sobre isso. Tá? Já fala sobre os hebreus, e aqui fala que os habitantes da terra adoravam a própria besta. Olha só, quando colocaram, né, Jesus Cristo perante Pilatos, Pôncio Pilatos, quando Jesus Cristo estava ali, o que os habitantes da terra gritaram: nosso rei é César, nosso rei é César. Eles gritaram isso. Lógico que foram seduzidos todos os habitantes ali pelos fariseus, e eu vou explicar aqui o porquê disso. Mas, continuando, versículo 9: quem tiver ouvidos, ouça. Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. E agora vem o X da questão: quem estava dominando quem? Então eu vi uma outra fera. Olha só. Olha a questão. Então eu vi uma outra fera subir de onde? Da terra. Lembra do termo terra, que não é do mundo, gente, é da terra, termo gué, não é cosmos. Cosmos significa mundo todo, mundo todo. Né? Aqui se fala terra, termo gué, quando o autor não diz qual é a terra, né? Qual é o território. A terra dos caldeus, terra do Egito, é o seu próprio território, o território onde ele habita, onde ele vive, onde ele mora, onde ele nasceu. E aí vai dizer: tinha 2 chifres.
essa outra fera que sobe da terra, ou seja, essa fera ela não vem do mar, não é o Império Romano, a segunda besta, tá? A segunda besta não é o Império Romano, porque ela já está na terra e ela tinha dois chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. O que, que significa chifre na cultura hebraica? Poder, tinha dois poderes. Quem é essa fera? Eu vou voltar aqui. Eu quero que observem aqui na ilustração, na imagem que eu coloquei. Né? Abaixo aqui eu coloquei o quê? Um ser aqui que eu nem vou saber aqui se é um boi, uma vaca, não sei direito o que, que é isso aqui, um búfalo. Mas está aí, é uma besta, um animal que vem da terra, já tá em Israel. Já está em Israel. Ele não veio de lugar nenhum. Tem dois chifres. Por que tem dois chifres? Israel era governada pela dinastia herodiana. E também, isso estamos falando do sistema político de Israel, e estamos falando do sistema religioso, o sistema farisaico, os fariseus e também a dinastia herodiana, os dois poderes ali faziam com que os habitantes da terra prestassem culto de adoração, praticamente, um culto de adoração a César, né? Se não era diretamente, era indiretamente, trocando Deus por César, trocando Jesus Cristo, o Messias, por César. Tanto tanto Herodes fazia isso, você pode ver isso no livro de Eusébio de Cesareia, você vai ver isso no próprio livro de Joséfo, ele vai explicar exatamente isso. Por exemplo, que foi colocado no Templo de Jerusalém uma imagem, por exemplo, de Calígula. Calígula. Foi colocado no Templo de Jerusalém a imagem de Calígula, e isso com o aval do próprio governo, né, em Israel, com o aval dos próprios fariseus, que os fariseus se venderam ao, ao sistema político herodiano. Lembrando que Herodes não era exatamente israelita, gente. Tá? Herodes já era um estrangeiro governando Israel. Herodes, a família ali, não era exatamente israelita. Já era um estrangeiro. Mas aí vem a questão: quem dominava quem? Você tem, de um lado, a fera que vinha do mar, a besta que subia do mar, que tinha o poder do dragão, que era o poder do próprio capiroto, do coisa ruim, Lutero, Calvino, qualquer coisa que você chame essa entidade demoníaca, ele recebia esse poder do capiroto. E do outro você tinha a segunda besta, a besta que subia da própria terra, que já estava na terra. Vamos continuar o versículo aqui, 12. Ela, a segunda besta, exercia todo o poder da primeira besta, sob a vigilância desta. Olha só. Ou seja, todo o poder que tinha a segunda besta, que era o governo de Israel, né, a dinastia herodiana, também o sistema religioso farisaico, todo este poder estava sob vigilância da primeira besta. Eles, né, todo esse poder vinha da primeira besta. Então, quem dominava quem? Quem conduzia quem? A besta conduzia a cidade. Ela estava conduzindo a própria cidade, que era Jerusalém, a cidade que contaminou toda a terra Israel. E continua aqui, né? Apocalipse 13, gente. E fez com que a terra e seus habitantes, olha lá, entrando a terra, termuguê, de novo aqui, e seus habitantes adorassem a primeira fera cuja ferida de morte havia sido curada. Como eu falei, foi colocado imagem de Caio Calígula dentro do Templo de Jerusalém. Quando Jesus Cristo estava perante Pilatos, gritaram o nome de César ao invés de Jesus Cristo, não aceitaram Jesus como sendo seu rei. Enfim, perseguiram os apóstolos, profetas. Essa é a cidade infiel que se prostituiu.
E vamos lá, vamos continuar. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Bom, isso aí agora entra numa série de coisas que são simbólicas, está no sentido figurado, mas que também não é relevante aqui agora, neste momento. Neste momento é importante saber que existia uma cidade infiel que se prostituiu. Estava sentada sobre uma besta de 7 cabeças. Esta cidade infiel também tinha nela uma besta que já era dela, nessa cidade, que era o poder político dela e o poder religioso. E esse poder político e o poder religioso dessa cidade recebia a autoridade da besta. Não era a besta que recebia a autoridade da cidade, sim a cidade que recebia a autoridade dessa besta que tinha 7 cabeças, que se levantava do mar. E aí diz: seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sobre a vigilância da fera. Olha só. Sobre a vigilância da fera. Persuadindo-os a fazer uma imagem da fera, que sobrevivera ao golpe da espada. Bom, eu não vou entrar nessa questão, que tem a imagem de Calígula lá, tem o Colosso de Nero depois em Roma, mas não vou entrar nessa questão agora. E foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, tivessem um sinal na mão direita e na frente. Gente, isso aqui é um sinal, não é chip. Não tem nada a ver com chip. Sinal é uma coisa, chip é outra. Esse sinal era a marca da primeira besta que se levanta do mar. A besta que se levanta do mar. Era um sinal. Vamos lá. Que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Tá? Essa marca que fala aqui é o sinal. Tá? O sinal era a marca da fera. Tá? Já expliquei isso. O próprio Ave César. Quem não fosse ali, né, conivente ali com o Império Romano, não podia fazer comércio na época, não tinha o direito de fazer o comércio, tá? Mas o que acontece? Até a classe farisaica ali, né, o sistema farisaico, o sistema religioso farisaico e também o sistema político da dinastia herodiana se curvavam perante o Império Romano. Por isso que diz que a mulher estava sentada sobre a fera e a fera estava conduzindo esta mulher. Simples, claro, objetivo entender isso. Tá? Porque quem fazia, eles só podiam fazer, só se podia fazer comércio em Israel porque eles se curvavam diante do Império Romano, senão o Império Romano jamais iria permitir Israel fazer algum tipo de comércio. Tá? E terminando aqui, acho que isso aqui não vai entrar muito na questão do que eu estou explicando agora. Eis aqui a sabedoria, quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, que é o nome de César Nero. Tá? Não existe outro nome que se encaixe aqui perfeitamente como o de César Nero. Tanto que existem algumas versões em grego onde o número é 661. Né? Não, acho que é 616, se eu não estou enganado, tá? Não é 666, e sim 616, por causa de uma variação do nome de César Nero, que pode dar 666 ou 616. Eu também já expliquei isso em outros vídeos, tem até um artigo a respeito disso. Tá? Então, minha gente, não é difícil entender o Apocalipse. Você tendo o entendimento da cultura hebraica, de quem era o autor, né? O entendimento que o autor era hebreu. O autor era hebreu. Se utilizava de termos linguísticos da cultura hebraica, assim como os profetas do Antigo Testamento.
Não adianta vir com essa história de que o São João não entendia nada do que escreveu. O cara que fala isso aí, ele, sinceramente, ele tem um sério problema. Passou realmente por uma lavagem cerebral. Passou por uma lavagem cerebral dentro da sessão do descarrego. Só pode. São João não entendia nada do que ele escreveu. Colocou lá habitantes da Terra sem saber o que significa isso dentro da sua própria cultura. Então não adianta vir. O Apocalipse 13, eu coloquei o Apocalipse 13 exatamente porque o Apocalipse 13 vai mostrar exatamente quem dominava quem. E aqui está falando exatamente que a primeira fera, que é a besta que se levanta do mar, a que tem 7 cabeças, ela dominava a segunda fera. Tá? Dominava a segunda fera. A segunda fera é exatamente a mulher. A mulher que estava assentada sobre a primeira besta, a besta de 7 cabeças. Tá? Então, quem dominava a mulher era a própria fera. Tá bom? Estou dando essa explicação exatamente porque, como eu falei, eu participei de um debate onde vieram com esse argumento de que se a mulher está sobre a besta é porque ela domina a besta, sabe? E em nenhum momento o Apocalipse diz que o fato dela estar assentada sobre a besta, ela estava dominando essa besta. Tanto é verdade, como eu falei, né? Aqui no Apocalipse 13 diz que essa besta recebia autoridade, era do dragão e não da mulher, então ele não recebia nenhum tipo de autoridade dessa mulher. E no Apocalipse 17, eu vou colocar de novo, tá? Ainda no Apocalipse 13, ainda diz que essa primeira besta, né, dominava a segunda besta, e essa segunda besta sim era o sistema político dentro dessa cidade, sistema político religioso dentro dessa cidade. E aqui no Apocalipse 17 ainda vai dizer que essa fera, os 10 chifres que vistes, assim como a fera, odiarão a prostituta, né, que é a primeira fera, a fera que sobe do mar, com 7 cabeças. Hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo. Só para você ter uma ideia que essa besta no qual a mulher está sentada vai destruir esta mulher. Vai destruir esta mulher, vai castigar esta mulher. Não tem como esta mulher dominar a fera onde ela estava sentada. Não tem como esta mulher dominar. E é muito importante saber disso, tá? É muito importante que a fera, na verdade, ela odeia a prostituta, então também não pode ser a mesma coisa. Existem alguns protestantes aí que, né, insistem em dizer que a prostituta é Roma e a besta é o Papa. O Papa vai odiar a Igreja Católica. Na verdade, dizem que é a Igreja Católica, né? A prostituta é a Igreja Católica e a besta é o Papa. O Papa vai odiar a Igreja Católica, vai destruir a Igreja Católica. Então, olha que o cara. Aí eu pergunto, protestante, realmente, ele lê a Bíblia? Não lê a Bíblia, ele grifa alguns versículos bíblicos ali. E grifam ali os 10 versículos bíblicos ali que o pastor pediu e faz toda uma doutrina em cima disso. E faz toda uma doutrina em cima disso, tá? Então, minha gente, é isso que eu queria falar hoje, é isso que eu queria explicar, deixar bem explicado, né, essa questão. Eu acho que deu para entender. Se não deu para entender, eu farei um novo vídeo explicando melhor a questão das duas bestas, a que sobe do mar e a besta que está na terra, que sobe da terra, que já está na terra. Uma é o Império Romano, que vinha do mar, dominava o mar Mediterrâneo e entrava em Jerusalém pelo mar. E a outra era a própria Israel, que era dominada ali por um sistema político, a dinastia herodiana, e também por um sistema religioso, que era o sistema religioso farisaico. Os dois ali, né? Os dois ali faziam com que os habitantes da terra, que eram os habitantes de Israel, adorassem a besta do Apocalipse, que é aquela besta com 7 cabeças, um sistema político de 7 reinados, que é o próprio Império Romano. Não deixe de se inscrever no meu canal, você que não é inscrito. Deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo, pelo amor de Deus, nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. É muito importante. Compartilhe também na paróquia, né? Nas paróquias. Divulguem o meu canal e os canais católicos nas paróquias. É muito importante também, gente.
Muito importante. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem não puder, eu agradeço da mesma forma. Eu espero aí, como eu falei, que realmente o vídeo tenha sido proveitoso para o católico, não para o protestante, porque infelizmente o protestante, por mais que você explique, ele vai continuar com os mesmos jargões, com o merchan protestante, sofismas e embustes. Não adianta, ele gosta disso, ele gosta de ser enganado, gosta de ser enganado, tá? Paz e bem a todos, como diz o meu amigo Cláudio Campos, até a próxima, amém.